O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Oséias 4, a partir do verso 5 diz: Eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco, e por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim. Visto que vos esquecestes da Torá, a lei do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhes pertencia por algo que só lhes traz vergonha e humilhação. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal e cada vez mais. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos caminhos que preferiram, e lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Comerão, mas não se satisfarão. Entregar-se-ão aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, porquanto abandonaram Yahvé e se entregaram à prostituição, ao vinho velho e ao novo, entregando o discernimento e o bom senso do meu povo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. Amém, irmão? Podem sentar, em nome de Jesus. Profeta Oséias, que vai concordar com muitas coisas do profeta Joel e o profeta Malaquias, e alguns desses aí são até contemporâneos, que chegam a ser, como Malaquias, contemporâneo de Isaías. O que é contemporâneo? Pregaram no mesmo tempo, né? Em locais diferentes da cidade e coisas assim. Israel não era uma nação pequena, as tribos estavam divididas para tudo que é canto. Então, às vezes, Deus levantava não só um profeta, mas mais de um. Tem casos que acredita-se que haviam até 3 profetas aos arredores da cidade, pregando ao mesmo tempo. No tempo do próprio Isaías, embora nenhum profeta teve um tempo de ação tão longo quanto Isaías. Mas o que vemos aqui é uma profecia que também nós vamos ver cumpridas. Basta olhar para Israel, não de tempos modernos, mas desde os tempos antigos, uma profecia dirigida aos sacerdotes. E Deus está falando: eu vou pegar o povo e também vou pegar os sacerdotes. Não vai, ou seja, não vai escapar ninguém. E diz que os sacerdotes gostavam da transgressão do povo. Deus os acusa de não terem tido uma firmeza, uma conduta, que nem Saul, né? O povo, eu fiquei com medo do povo, eu temia o povo. O povo queria pegar dos despojos. Eu fiquei com medo, eu peguei dos despojos. Ou seja, Deus vem e rasga o ministério dele e o exclui. Porque um sacerdote só pode temer a Deus. Um sacerdote só pode temer a Deus. Se ele temer a morte, ele não presta para ser sacerdote. Se ele temer uma ameaça, um revólver, uma algema, uma cadeia, não presta para ser sacerdote. Donde se conclui que por aí afora não tem sacerdote. Todos eles têm medo, todos eles refreiam a palavra, todos eles medem as suas palavras. O único louco nessa história se chama
Geração Jesus Cristo, meu irmão. O resto, todo mundo tem medo do que vai falar, mede o que vai falar, é equilibrado demais. Irmão, tem que ter sabedoria. Eu digo, irmãos, o que vocês chamam de sabedoria, eu chamo de covardia. Se eu viver, viverei, se eu morrer, morrerei. Quer eu viva, quer eu morra, eu sei a quem pertenço. Agora, engolir uma vírgula do que o Senhor, o meu Deus, me dá, isso está fora do script. Isso não faz parte da jogada. Eu falo mesmo, quem não quiser ouvir, que tape os seus ouvidos. Quem se sentir ofendido e achar que pode, se levante e venha me abater. Quando dois exércitos se confrontam, só existe uma coisa: um sai derrotado e o outro sai vencedor. E eu estou pagando para ver quem é que vai cair nesse campo de batalha. Então, meu irmão, Deus está se dirigindo aos profetas, aos sacerdotes. E tem uma passagem aqui na Escritura, inclusive, que me vem à memória, que diz assim: este mandamento é contra vós, sacerdotes. Quer dizer, coisas muito específicas, né? Nós temos uma mensagem aí que ela sai atravessando por aí e provoca muita gente, chamada ovelhas da matança. Quem já ouviu essa mensagem? Aí, parece que todo mundo já ouviu. Ovelhas da matança. Tem gente que ouve aquilo ali e diz: o quê? Não, peraí, não. As pessoas ficam fora de si quando ouvem ovelhas da matança. E realmente é uma coisa bem impressionante que o Espírito Santo nos tem dado. Bom, aqui, irmão, você vê que frisa: vocês tropeçam dia e noite. Os profetas são levados a tropeçar convosco. E por essa razão eu vou destruir Israel, a vossa mãe, quer dizer, o vosso amparo. Vou acabar com tudo. No verso 6, o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porque fostes negligentes no ensino, eu também vou rejeitar a vocês, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, porque vocês se esqueceram da lei do Deus de vocês. Então eu também vou ignorar os vossos filhos, toda a descendência de vocês, tudo que poderia ser gerado de vocês, todo o fruto que vocês poderiam produzir. Tudo está relacionado nessa palavra: esquecer os vossos filhos, é esquecer tudo que poderia proceder de vocês. Eu vou esquecer tudo que eles fizeram no passado que foi bom, vou esquecer. Porque tem gente, irmão, que pensa que é assim: não, eu já andei muito com Deus, Deus já falou de grandes obras que eu realizei para Ele, profetas se levantaram, eu tive sonhos, eu tive visão, eu senti o Espírito, eu realizei grandes obras para Deus. Hoje eu estou meio quebrado, meio parado, meio intimidado, mas eu sei que eu tenho grandes galardões do passado. Não tem não. Eu estou dizendo e assumo perante o Deus vivo: não tem não. O galardão do passado, ele é sustentado pelo galardão do presente. Se não tiver galardão no presente, o teu passado não está mais diante de Deus. Você não tem galardão nenhum. No reino de Deus tem que ser fiel até a morte. Se você quebrou a sua fidelidade no meio do caminho, todas as suas pegadas de um bom serviço prestado foram apagadas. Senhor, em teu nome curamos enfermos, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. E eu vos direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais. Ou seja, no momento, o que eu vejo de vocês são iniquidades. Senhor, nós no passado curamos, é o verbo no passado. Nós expulsamos demônios, é passado. Nós curamos enfermos, nós profetizamos, isto é passado, o verbo está no passado. Mas Jesus diz assim: apartai de mim, vós que praticais, é presente, é momento. Deus não vai te julgar pelo teu passado, Ele vai te julgar pelo teu presente. Então, eles fizeram coisas, mas no momento o que eles faziam? Praticavam iniquidade. Então chegaram com confiança das obras do passado.
curamos, expulsamos, profetizamos. Mas no momento que eu vejo de vocês é reprovação, apartai-vos de mim. E tudo que eles fizeram, pesou na balança? Ficou tudo esquecido. Eu já vi uma vez numa igreja batista, né? Um irmão dizendo assim: não, eu já fiz muito, já subi morro, já carreguei caixa nas costas, já ajudei muito, ar livre, evangelismo, agora eu estou quieto na minha, estou deixando para os jovens fazerem. Eu ouvia muito isso. Irmão, não importa quantos jovens façam trabalho neste ministério, não importa quanto sangue novo Jesus traga para cá, eu vou sempre estar no campo de batalha, vou sempre estar calejando as minhas mãos, mostrando o meu suor, a minha vontade. Tudo bem, claro, todo mundo sabe, com 50 anos não é a mesma coisa que ter 25 nem 30, mas dentro dos meus 50, 60, 70 ou 80, todo mundo me verá dando o meu melhor. Esse negócio de ficar quieto, aposentado, as pessoas dizem assim: e você paga autonomia? Eu digo: eu não pretendo parar de trabalhar. Amém, meu irmão? Aposentadoria é para quem pretende parar de trabalhar, ou seja, se você trabalha lá no secular, se você é um bombeiro hidráulico, um eletricista, você é um cozinheiro, um artesão, você paga a sua autonomia, porque você pretende parar de trabalhar com isso lá. Agora, se você não tiver nenhuma intenção de se aposentar, você vai pagar a autonomia? Para quê, se você não pretende se aposentar? Assim sou eu aqui no ministério, não pago autonomia, não faço essas aposentadorias de banco, né, que a pessoa vai pagando tal ali, eu não quero nem saber disso, irmão, eu só quero saber uma coisa, de viver o meu dia a dia com Jesus. Eu disse: Senhor, se for um dia para viver sem Ti, por favor, não me deixe despertar pela manhã. Amém, meu irmão? E você, gostaria de fazer essa oração também? Jesus, se for para viver sem o Senhor, não me deixe acordar no dia seguinte. São só esses, irmão, que vão ver aquilo que olhos não viram e ouvir aquilo que ouvidos não ouviram. São só esses. A obra, meu irmão, é para todos, mas o chamado é para poucos. Muitos são os chamados, mas não são todos esses que fazem parte. Muitos são chamados, porém, poucos são os escolhidos. Não estou falando de escolha humana, não, estou falando do que Deus determina lá do céu, e quando Ele determina, ninguém impede. Então, Ele diz: vocês estão tropeçando, o meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento, e essa culpa, sacerdotes, é de vocês. Vocês se esqueceram da lei de Deus, vocês ignoraram, eu vou ignorar também os filhos de vocês, eu vou arrasar com a descendência de vocês. Lembra o que aconteceu com Eli, irmão? Eli e os seus 2 filhos, Hofni e Finéias. Deus falou assim: eu estou irado contra Eli, ele perdeu o zelo da minha palavra, ele não repreendeu os seus filhos que estavam transgredindo a minha palavra. Isso se transformou num péssimo exemplo para toda a nação de Israel, que ouvia que os filhos de Eli, os então substitutos sacerdotes de Eli, estavam levando as mulheres de Israel para se prostituir com elas lá dentro da tenda, lá dentro do tabernáculo. E Eli, de braços cruzados. Deus está falando: é esse o exemplo, Eli? É essa a lição que você deveria deixar? É isso que você deveria permitir? Agora, se a nação de Israel escutasse que Eli tivesse expulsado os seus filhos, vai para a rua, vai morar na rua, aqui dentro é tabernáculo do Senhor, vai morar na rua com as prostitutas de vocês. Se ele tivesse feito isto, teria dado uma grande lição para toda a nação de Israel, e todos teriam conhecido o zelo do Senhor dos Exércitos. Mas o que fez Eli? Acoitou. Um profeta se levantou, Eli não teve nenhuma ação. Deus esperou nascer Samuel. Samuel estava lá não sei com quantos anos, 12, 13, 14, 15, eu não sei qual era a idade de Samuel, quando ouviu, e Deus vai lá e diz assim: como eu já falei, agora chegou a hora, eu vou fazer, e eu vou exterminar
todo homem da descendência de Eli, para que nunca mais se levante diante de mim nenhum sacerdote que seja descendente deste homem. É o que está sendo dito aqui. Assim como você ignorou a lei do Senhor, também eu vou ignorar os vossos filhos. Quer dizer, ignorar quer dizer fazer de conta que aquilo não existe. Aquilo vai caminhar por si só até o extermínio. Agora, irmão, atente. Porque tu rejeitaste o quê? O conhecimento da palavra. Me diz se a desgraça da igreja evangélica não foi abandonar a palavra. Me diz, cadê os crentes cheios do poder? Cadê a manifestação dos dons do Espírito Santo? Cadê a glória? Cadê aqueles que curam o enfermo, que expulsam demônio, que falam em mistério? Cadê eles? Abandonaram a palavra. Um dia existiu isso, e eu acompanhei isso no Rio de Janeiro. Ia-se numa Assembleia de Deus e via-se sinais, prodígios e maravilhas. Ia em outras igrejas. Olha, eu hoje estou vivendo um ministério que foi profetizado dentro de uma igreja, que hoje eu não indicaria ninguém para lá. Se eu não quero meu filho lá dentro, eu não indicaria o filho de ninguém. Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, na rua Engenho Novo, número 229, pastor Manuel da Silva. Aquilo foi uma igreja, foi, era uma glória, de pessoas até ressuscitar dentro do gabinete, corações serem trocados, sangue ser trocado, pessoas com AIDS entrar dentro da igreja, e o pastor dizia assim: irmão, Deus está me mostrando um anjo trocando o teu sangue, pode ir lá fazer exame. No dia seguinte vinha um rapaz: está aqui, pastor, estou curado. Mas tinha-se palavra. A igreja prezava por um seminário gratuito, porque eu te digo uma coisa, meu irmão, o que é bom é de graça. Por isso que a morte de Cristo é tão boa e é de graça. Qual o teu preço? É a fé. Se tu creres, verás a glória de Deus. Mas tu não tem que pagar nada, não tem que ofertar nada, tu tem que crer no teu íntimo. Se tu creres, verás a glória de Deus, né? Jesus, não te tenho eu dito que se tu creres, verás a glória de Deus. Então, irmão, quando se tem a palavra, o poder da palavra se manifesta. Quando a palavra está extinta, em escassez, não tem nada para ser manifesto. No princípio, quando a igreja tinha a palavra, os grandes pregadores se levantavam e diziam que batiam no púlpito que parecia que ia rachar. Irmão, política com igreja não, e pá! Todo mundo, oh glória! Mas eles tinham a palavra, eles perderam a palavra. Hoje já estão dizendo que José era governador, então era político, que Daniel foi assim com o rei, era político, e já estão dizendo que Eliseu também tinha grande amizade com os políticos. Por quê? Porque ele já não tem mais a palavra. A palavra te separa do mundo, a falta dela te faz ser um com o espírito das trevas. Como que escreve o apóstolo João? Aquele que se constitui amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E o que é o mundo, irmão? Você sabe que a igreja, pela falta de conhecimento, deixou de entender até o que é o mundo? O mundo, meu irmão, não é um planeta. O mundo não é a terra que você pisa. Quando a Bíblia fala de mundo, a Bíblia não está falando das árvores, nem dos animais, nem do vento, nem do sol e nem da chuva. Quando a Bíblia fala de mundo, ela está falando das pessoas que habitam sobre o planeta, que não tem como prumo da sua mente, da sua memória, da sua vida, a palavra de Deus. Tudo isso é mundo. Nós não podemos nos associar jamais com o mundo, ou seja, a igreja se voltar para a política, a igreja se voltar para os sistemas do mundo. Tem pastor por aí que é empresário, e todo o objetivo do cara é ser empresário. Quando você olha dentro da empresa do cara, tem tudo que pertence ao diabo. Mas um crente, se chega lá bater na porta para pedir um emprego, não tem.
A Rede Record está pagando milhões. Pagou ao Gugu, não sei se ainda continua na Record, o Gugu, uma fortuna. Ora, mas não é a emissora do povo de Deus? Por que não fez uma seleção entre os cristãos, pelo menos da sua, entre aspas, os cristãos lá da sua própria denominação, para dar essa vaga de ganhar milhões por ano para um crente? Não, mas são aqueles que não querem nem saber de Deus, aqueles cujo conceito de Deus para eles é evasivo. Rodrigo Faro é da Record? Ganha uma nota inacreditável aquele homem. Uma nota inacreditável. Ué, vai me dizer que o que ele faz qualquer crente não poderia fazer? Talvez até bem melhor. E para que a Rede Record, como emissora de Deus, importou todos aqueles artistas da Rede Globo, pagou as fábulas e trouxe toda aquela turma, todos aqueles repórteres, ler uma reportagem, fazer aqueles trabalhinhos na frente de uma câmera, balela, qualquer um faz aquilo, precisava pagar fortuna para aqueles homens? Emissora do povo de Deus, mas crente lá não trabalha. Eles são assim com o mundo, eles querem se associar com o mundo, passam programas e novelas satanistas. Por quê? Porque eles não têm a palavra. Por quê? Porque eles não são igreja. Se não tem a palavra, não são igreja. E Deus está cobrando aqui, irmão, daqueles que são os responsáveis. Porquanto foste negligente no ensino, diz a King James atualizada, né? Porquanto foste negligentes no ensino. Irmão, tem alguém que Deus vai responsabilizar para ensinar. Irmão, isso é muito pesado. Tem alguém que Deus vai responsabilizar para ensinar. E esse alguém, esses alguéms, pode estar aqui hoje no nosso meio. Se você estiver negligenciando a tua caminhada, lá na frente, quando Deus te convocar para o ensino, você pode não estar pronto. Aí Ele vai dizer para você pessoalmente: porquanto negligenciaste o ensino, eu vou te rejeitar e rejeitar toda a tua história, toda a tua descendência. Tem gente aqui dentro que não está levando a sério. Irmão, sabe aquelas vezes que tu abre a Bíblia e lê um verso bíblico e estremece por dentro? Pode pegar essa palavra aqui para você. Se você for negligente, lá na frente, você vai estar em falta e o teu Deus vai cumprir a sua ira sobre ti. Deus precisa de você para mostrar o amor dele por outros que estão nascendo hoje. Deus precisa de você para libertar o cara, o moleque que hoje está sendo levado pelos pais para dentro de um terreiro. Legiões de demônios estão invadindo a vida desse menino que está hoje sendo consagrado lá nos terreiros de macumba, e Deus está olhando para você, jogando as suas espadas no teu peito, no teu coração, para você libertar os cativos e restaurar os oprimidos. Se você negligenciar, vai chegar uma hora que Deus vai virar para você e dizer assim: porquanto você, sacerdote, negligenciaste o meu chamado, ignoraste o ensino da minha palavra, eu estou te rejeitando também. E você vai dizer assim: ora, mas eu não sou sacerdote. E Deus vai te dizer: tu não reconhece justamente porque negligenciaste a palavra. Somos todos sacerdotes, porque o reino de Cristo Jesus é composto somente de sacerdotes. Ele com seu sangue nos comprou e nos fez um reino sacerdotal. Somos todos sacerdotes. Irmão, pode mergulhar na palavra, pode se aprofundar e pode olhar para frente, decanta alabassoricantos, porque eu já vejo
estou vendo particularmente um irmão, mas o chamado é para todos, estendendo as mãos, e Deus botando os demônios para correr, Deus levantando os enfermos do leito, meu irmão, Deus manifestando línguas estranhas por causa da presença desse irmão. Ele é templo do Espírito Santo, aonde ele vai, o Espírito vai com ele. Eu vi mas eu sei que o chamado é para todos. Agora, todos alcançam? Em Israel, muita gente alcançou o sacerdócio, e depois que alcançou, ali, na posição de sacerdote, Deus veio e os matou. Então, meu irmão, o que nós vemos hoje para aí, que ficou para trás, são grupos que poderiam ser uma glória, mas abandonaram a palavra do Deus vivo e poderoso, abandonaram, negligenciaram a tal ponto que deixaram Deus irado. Deus ficou tão irado que os abateu nos leitos, que os abateu no trânsito, que os fez ficar completamente fora, envolvidos nas enfermidades, os fez chorar em volta de um caixão pelos seus filhos, e eles ainda acham que está tudo bem, que é assim mesmo, e não reconhecem que o chicote de Deus é violento pelo aquele que ignora a sua palavra. O chicote de Deus, olha, geração de Jesus Cristo, o chicote de Deus é violento para com aquele que ignora a sua palavra. Violento! Sabe o que é algo violento? É algo tão forte que você não resiste, só te resta gemer e chorar de dor. Violento. Indefensável é o chicote de Jeová. Não há tempo para, nunca foi tempo, mas nessa dispensação então nem se fala, irmão. Não se pode negligenciar esta palavra, tem que ir para ela. E tem gente se iludindo, estou na igreja, estou numa posição, estou num cargo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Irmão, os sacerdotes faziam o principal, e mesmo assim Deus se vira para ele e diz assim: eu estou ferrando com vocês, estou acabando com vocês. Cadê os sacerdotes de Israel? Alguém pode me apontar? Deus mudou? Porque eu, o Senhor, não mudo, vós, filhos de Israel, não sois exterminados? Ele não muda, ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende, ele não muda. Mas cadê os sacerdotes de Israel? Onde estão eles, que foram apagados na história da humanidade? E te digo mais, Israel ainda vai pagar muito caro por muitos gentios que baixaram ao inferno. Diante de mim, visto que esqueceste da lei do seu Deus, eu também me ignorarei os vossos filhos. Ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhes pertencia por algo que só lhes traz vergonha e humilhação. Imagina, as pessoas crescem, multiplicam, sabe-se lá o que das suas vidas, e ao invés de olhar e dizer assim: caramba, eu não tinha nada, agora eu tenho um casebre, glória a Deus. Opa, agora eu tenho uma casa de tijolo, glória a Deus. A minha casa é de 2 andares, glória a Deus. Agora eu tenho um castelo, glória a Deus. Agora eu tenho um edifício, puxa, glória a Deus. Não, sabe o que acontece? Eu tinha um casebre, agora eu tenho um edifício. Aí para diante do seu edifício: ó, quão grandes obras as minhas mãos fizeram, que nem Salomão. Veja os palácios que eu construí, veja as ruas que eu pavimentei, veja as estátuas e os monumentos que eu edifiquei, e eu, e quando o homem começa eu, que nem Salomão, acaba que nem ele, louco. Aqui se multiplicaram os sacerdotes, e ao invés de reconhecerem o que Deus está formando, a sua nação sacerdotal,
o seu povo guerreiro, um povo fundamentado numa rocha inabalável que é a palavra de Cristo Jesus, ao invés de reconhecerem isso, tanto mais eles se multiplicaram, tanto mais eles pecaram. Irmão, Deus pode te abençoar? Diga hoje se Deus pode te abençoar. Deus pode te fazer multiplicar? Deus pode prosperar os negócios das suas mãos? Deus pode te dar roupas finas? Deus pode te dar uma casa elitizada nos lugares nobres da sociedade? Deus pode te fazer realmente uma nação que empresta a todo mundo, mas de ninguém precisa tomar emprestado? Deus pode fazer essas coisas contigo? Ou quando você estiver próspero, você vai dizer: onde está Deus? Tudo que eu conquistei foi com o meu suor, foi com o meu braço. Aqui, eles se multiplicaram e transgrediram. O projeto, irmão, é tanto quanto mais Deus te der, mais forças você encontre para glorificar o nome dEle. Esse é o projeto. Mas não é o que acontece por aí. As pessoas começam com recursos, vão multiplicando as suas condições, daqui a pouco a sua mente se voltou toda para aquilo. E já não tem mais uma oração, já não tem mais a importância da palavra. Não tenho tempo, sabe como é, né? Não, pastor, que agora eu estou trabalhando direto aí na 24 horas, estou sem tempo de ir na igreja. Quem não tem tempo de igreja, meu irmão, quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada, não tem tempo nem para a sua própria vida, porque viver sem Deus, meu irmão, sinceramente, é melhor morrer. Diz ainda: eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal cada vez mais. Imagina Deus falando para os sacerdotes e dizendo assim: eles têm prazer no erro. Eles querem mais ver o povo na burrice, na transgressão, porque isso para eles é beleza, facilita a vida deles, porque eles também amam as transgressões, eles também amam as negligências. Então, se o povo não está no caminho da santidade, esse povo está compactuando com tudo que não presta. No fundo, o que Deus está dizendo? Esses sacerdotes corromperam completamente o seu caráter, a sua honra, a sua dignidade. Eu vou perguntar de novo: Deus pode te abençoar, irmão? A sua honra não vai ser corrompida? Deus pode te multiplicar? A sua dignidade só vai ser mais lapidada, não vai ser corrompida? Uma vez eu orei e disse assim: Deus, tu podes mudar a minha história, eu sei disso. Eu estou, Deus, à beira do abismo, mas eu sei que tu podes mudar a minha história. Deus, me dá uma chance para que eu mostre se eu sou ou não fiel. Muda a minha história para ver aonde vai a minha fé e a minha dedicação a ti. Deus pode mudar a tua história, meu irmão. Você é um capinzinho, Ele pode se transformar numa amendoeira, que você vai ter o mesmo coração do capim. Deus pode ou não pode mudar a tua história? Ou quando Ele mudar a tua história, você vai logo sendo uma palmeira, bater no peito e olhar para baixo e dizer: miserável do capim, esquecendo que você um dia foi miserável. Deus pode mudar a tua história? Tem perguntas, meu irmão, que nós temos que decidir aqui, agora e eternamente. Não pode ficar para depois. Essa é a pergunta. Deus está perguntando para você: Ele pode mudar a tua história? Deus pode te fazer discorrer as mãos num instrumento e você reconhecer que a graça veio sobre ti, e depois, o que você vai fazer com esse instrumento? Se exibir nas casas de prostituição rotuladas de evangélicas? O que você quer é para si ou é para Deus? Diz:
se alimentam dos pecados do meu povo, intimamente desejam que eles pratiquem o mal e cada vez mais. Alguém que tem zelo pela palavra, meu irmão, não é assim que as coisas acontecem. Já tive casos aqui no ministério, meu irmão, pessoas profetizando no meio da congregação, aí vinha o irmão e dizia: pastor, a irmã fulana me entregou a seguinte profecia. Falei: é mesmo? E desde quando essa irmã é profeta? Como é que Deus levanta um profeta dentro do meu ministério e não me diz nada? Não é esse Deus que eu conheço, não. Cuidado, irmã. Se ela profetizar para você de novo, me fala. Aí vem outro culto: pastor, a irmã fulana, lá no meio da rua, fala, tem que ser lá no meio da rua mesmo, disse isso. Falei: tá bom, eu vou resolver isso. Irmã fulana, vem cá, você entregou essa palavra? É, pastor, que eu senti no meu coração. Quando sentir alguma coisa no coração, vai procurar como é que chama o médico de coração? Um cardiologista, tá? Porque com o Espírito de Deus não tem nada de sentir no coração, não. É assim diz o Senhor e ponto final. Com o Espírito de Deus, meu irmão, estou sentindo no meu coração. Não, com o Espírito Santo não. É do Espírito ao Espírito, não tem coração não no meio. Com o Espírito Santo é assim que as coisas acontecem. E outros se recolhem ao seu cantinho e caminha. Outros, não, porque Deus está falando comigo. Ó, meu irmão, então se Deus está falando contigo, que Ele fale daquela porta lá para fora, porque aqui dentro mando eu. Isso é zelo de sacerdote, meu irmão. É assim que funciona. Se alguém estiver profetizando, eu tenho que ver eu tenho que ver Deus na profecia. Se eu não ver, vai profetizar lá fora, mas aqui dentro não. E se eu ver que eu chego logo diante da igreja: ó, o irmão fulano está profetizando aí, é falso profeta, esse ministério não reconhece não, acabou a história. Gostou, muito que bem, não gostou, pega a sua Bíblia e rua. Sacerdote tem zelo pela palavra, sacerdote tem zelo pela verdade. Salomão, o que tu queres? Eu quero sabedoria para governar o teu povo. Salomão, porque tu não pediu nada para você. Imagina Deus se aparecer diante de você e dizer: o que você quer? E você não pedir nada para você, você pedir para os outros. Deus vem e diz assim: Salomão, você não pediu nada para você. Você não pediu riqueza, que seria para você. Você não pediu a morte dos teus inimigos. Você não pediu nada pessoal, você pediu sabedoria para governar o povo do Senhor. Então, Salomão, você pediu o que me agradou, pois eu te darei riquezas, te livrarei dos teus inimigos e tu terás sabedoria, como antes de ti ninguém teve e depois ninguém terá. Qual foi o objetivo de Salomão? Os outros. Sabe o que Deus te chamou, meu irmão? Deus não te chamou por causa de você, Deus te chamou por causa dos outros. Se essa não for a sua visão, meu irmão, os outros, você não tem nada na igreja, não tem nada na igreja para você. A sua visão é morrer por uma causa, a sua visão é levar adiante um conhecimento que o Espírito Santo tem depositado na tua alma, a tua visão é levar adiante aquilo que você, na intimidade, Jesus fala contigo na Escritura, no pé do ouvido, você apregoar aos telhados, aos ouvidos de outros. Essa é a sua missão, irmão. Não é se exibir, não. Tem gente que aprende uma coisinha, espera a hora de se exibir com aquilo. Não, nada disso, besteira. Besteira! Se você tem vasos vazios para encher, a fonte do alto não seca nunca, irmão. A mulher disse lá: Eliseu, eu não tenho nada. Pega vasos emprestados, enche, vai enchendo os vasos. Quando o menino, ela diz: meu filho, me traz mais um vaso. Não, mamãe, não tem mais vaso. Aí o azeite da botija parou. Enquanto você, meu irmão, encher vasos,
Deus enche o teu vaso. Enquanto você quiser compartilhar, Deus te dará sempre o que compartilhar. Enquanto tu quiseres sempre ver os enfermos curados, a unção da cura estará sobre ti, curando primeiramente a ti. Enquanto tu quiseres libertar os cativos, a unção poderosa da libertação vai estar sobre ti, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É dando que se recebe. Eu não estou pregando para qualquer pessoa, eu não estou pregando para uma congregação de cegos, eu estou pregando para os futuros sacerdotes da nação brasileira, hoje, aqui e agora. São para esses que eu estou pregando, meu irmão, sacerdotes da nação brasileira. Eu estou pregando para as mulheres mais sábias que toda uma nação, toda uma geração já conheceu em toda a sua história, desde que o mundo é mundo até o seu final. Eu estou pregando para essas mulheres hoje. Mas pastor, cadê essas mulheres? Essas mulheres estão aqui diante de mim, têm o seu chamado. Se isso vai se cumprir, não depende de Deus, porque Ele já chamou. Agora, se rejeitar, a nação sacerdotal que Cristo chamou, não é composta só de homens. Porventura não foram também as mulheres chamadas, remidas e lavadas no sangue de Cristo? Porventura também não são elas templo do Espírito Santo? Não foi a uma mulher que Jesus Cristo se manifestou e disse assim: vai e diz aos meus irmãos que me encontrem aonde eu confirmei com eles, lá na Galileia? Não foi a uma mulher que Jesus falou, não foi às mulheres que Jesus falou tantas coisas gloriosas, e depois ele se manifestou aos apóstolos? Afinal de contas, nessa obra, com quem Deus começa a agir? É com os homens ou com as mulheres? Seja como for, todos nós temos o nosso chamado. Todos. Mas mentirosos não. Isso aqui não é lugar de palhaço, não. Mentiroso não tem chamado, não. Mentiroso tem o seu lugar reservado no lago de fogo e enxofre com o diabo. Mentiroso não. Ninguém aqui é palhaço, não. Ninguém aqui tem cérebro de formiga, não. Ninguém esquece o que se passou há 5, 10 anos, não. Pecado do passado não é pecado esquecido, não. Pecado esquecido é só aquele remido e lavado no sangue de Cristo, botando a cara no pó, pedindo misericórdia e indo se retratar com quem você pensa que enganou. Ninguém é otário, ninguém é palhaço, ninguém é hipócrita no seu cérebro. Todo mundo sabe como pensa. Nós fomos criados por Deus para registrar coisas de longas datas e longas gerações. O que te mata não é o teu hoje, o que te mata é o teu ontem. Deus não mata ninguém pelo que transgrediu hoje, Deus mata pelo que transgrediu ontem. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos caminhos que preferiram, e lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Comerão, mas não se satisfarão, entregar-se-ão aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, porquanto abandonaram Jeová e se entregaram à prostituição, ao vinho velho e ao novo, entregando o discernimento e o bom senso do meu povo. Então diz: comerão, mas não se satisfarão. Não vem com papo, não vem com papo de que não, Deus tem abençoado a minha mesa está repleta. E daí? Aqui não está dizendo que vai ficar com fome, aqui não está dizendo que vai ficar sem ter o que comer, melhor dizendo. Aqui está dizendo que comerão. Se comerão significa
que terão o que comer, mas não vai se fartar, nunca vai se sentir o quê? Satisfeito, completo, repleto. E digo mais, comerão, não é comida, a Bíblia não está presa a esses detalhes do mundo natural. Comerão, mas não se fartarão. Sabe que tem muita gente que ouve e não entende? O que é que Jesus falou assim? Eu falo por parábolas para que eles, ouvindo, não entendam, para que não se convertam e eu não os cure. Mas eles não estavam ouvindo? Estavam ouvindo, mas estavam entendendo? Não estavam entendendo. Tem gente aqui dentro nessa manhã que vai ouvir a vida inteira, porque está pensando que essa igreja foi montada com o sangue de um retardado. O Filho de Deus não é um retardado, não é um demente, não é um palhaço. Não adianta abaixar a cabeça não, porque você está ouvindo. O Filho de Deus não é um otário que veio morrer na cruz como um palhaço, não. E você vai descobrir isso, talvez descubra lá no inferno, mas vai descobrir. Quer vivamos, quer morramos, todos nós vamos descobrir que Jesus não é um otário, que ele não é um fantoche, sim, não é um palhaço, que aqueles gritos, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo tem valor eterno e Deus vai valorizar aquilo. Sabe, irmão? Tem gente que pensa que é assim, que as coisas são do seu jeito. Está aí, ouvindo todo dia, como quem estivesse comendo todo dia. Mas se eu apontasse essa pessoa para você, ia dizer assim, pergunta no final do culto para essa pessoa, qualquer coisa da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sabe o que ela vai responder? Essa mulher, ela vai responder, não sei. Sabe por que não sabe? Porque por mais que coma, nunca será saciada, porque acha que a igreja do Deus vivo é um bando de palhaço. Pois fica o recado para todos, meu irmão. Tem gente que veio subir esse morro aqui, que deixou situações difíceis em casa que outros não teriam coragem para deixar. Tem gente que pegou aqui os seus últimos centavos para pagar um ônibus para chegar aqui nessa manhã. Aqui não tem palhaço não. Tem gente que tinha suas atividades a serem realizadas, mas deu preferência em entrar no seu carro, subir esse morro e diz, aquilo que eu tenho para resolver da minha casa eu resolvo depois. Aqui não é um lugar onde Deus tem chamado para se reunirem os palhaços, não. Aqui Deus chamou para se reunir os valentes, os que honram o seu sangue. Esse é o povo que Deus tem chamado para este lugar, meu irmão. Aqui dentro tem maridos e esposas que estão se dividindo para conseguir administrar a casa, para um chegar e estar na igreja, depois no outro culto o outro não pode, a esposa vem, no outro é o marido que vem, eles se revezam para se alimentar de tudo. E tem gente que acha que pode chegar aqui e brincar com o sangue de Jesus Cristo, vai para um terreiro de macumba. Vai para o terreiro de macumba, tem uma igreja católica ali em cima, tem uma batista ali embaixo, não precisa nem subir o morro. Agora, não ouses pensar que vai brincar com Deus vivo, não vai brincar com Deus vivo. E quando você estiver lá em cima do leito de hospital, mande o endereço do seu leito para mim, e espera sentada. Você vai saber que o Deus da geração Jesus Cristo não é um palhaço, não é palhaço. E se não gostou, olha o tamanho da porta. Comerão, mas não se satisfarão. Entregar-se-ão aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, vai secar. Sabe o que significa? Não ter descendência, não ter fertilidade, significa que não há ministério para essa pessoa, ela não produz, ela não gera mais nada, e tem pessoas aqui dentro
que tiveram sonhos a respeito do seu ventre. Sabe o que eu tenho a dizer do seu sonho? Problema teu com Deus, não me meta nessa história. Secou, porque quando Deus levanta algo de respeito, tem que respeitar. Quando Deus levanta algo de moral, tem que ser considerado. Aquilo que Ele faz, ninguém desfaz, e o que Ele diz, ninguém contradiz. Vai secar, já secou. E não adianta gritar no meio da congregação da glória a Deus e aleluia, não. Porque o Espírito Santo só testifica com as glórias e as aleluias que pertence a Ele. Ninguém é palhaço, não. Todos nós temos uma estrada. Nós sabemos quando a glória é glória, sabemos quando a glória é uma vergonha. Quando está tentando encobrir a sua própria vergonha. E ainda tem esse caráter de achar que o povo de Deus não tem nenhum discernimento. Existem glórias, meu irmão, que vêm do profundo dos sentimentos, e existem glórias que vêm apenas de uma mente que tenta psicologicamente se refugiar. Glória a Deus! E toda a congregação chega perto de mim e diz assim: pastor, não posso mandar essa pessoa calar a boca, não? Eu digo: não, deixa ela gritar. Deixa gritar, porque na hora que Jeová calar, aí todo mundo vê a glória que é. Aí vai ver, aí todo mundo vai dizer glória a Deus, aí vamos. Comerão, mas não se satisfarão. Entregar-se-ão aos deuses da fertilidade, mas não vão se desenvolver, não vai ter descendência, porque abandonaram Jeová e se entregaram a outras coisas. Mas como abandonou Jeová? Está na igreja todo dia, não perde um culto. Israel também. O profeta Jeremias ficou na porta do templo. Jeremias vai para a porta do templo. Jeremias está lá, daqui a pouco vem a nação de Israel, os sacerdotes na frente, o povo, os cantores, todo mundo, tudo uma maravilha. Aí Jeremias vem e diz assim: ei, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vão cantar e Deus não vai ouvir. Vocês vão levantar as mãos e Ele vai virar o rosto. A cantiga de vocês para Ele é abominação. Eles olharam e disseram assim: esse profeta é maluco, vamos lá para dentro. E lá eles entraram, lá eles cantaram, lá eles oraram, lá eles tocaram. E o som dos instrumentos batia no teto e voltava. E para eles era uma maravilha, e para Deus aquilo não passava do próprio cemitério deles. E ainda dizia: quem requereu isso de vós? Que viesses pisar os meus átrios. Então, meu irmão, eis a realidade. Deus tem chamado o seu povo para uma nação sacerdotal, mas nem todos dos que Ele tem chamado vão despontar para a glória que está proposta. Nós temos nesse lugar um nome que foi revelado pelo próprio Deus: Geração Jesus Cristo. E este nome Ele vai fazer recair sobre os seus. Não é todo mundo que usa essa camisa que pertence a esse povo, não. Tem gente que nem teve dinheiro e não teve e ficou com vergonha de pedir camisa, não usa nem a camisa, mas pertence a esse povo. Tem gente que não usa um boné porque não gosta de usar boné, mas pertence a esse povo porque a sua alma está vestida. E tem outros que estão que nem patetas, com blusa e com boné, mas não faz parte dessa geração. E não faz mesmo. Estamos falando porque estão aqui dentro. Esta manhã estão aqui dentro, pensando que o Deus que eu sirvo é palhaço. Todos podem considerá-lo palhaço, até a hora que ele estender a sua mão do seu tabernáculo e trazer o seu juízo.
Já não aguento de mais gente batendo nessa porta, me mandando e-mail e me pedindo desculpas. Eu desculpo, meu coração sempre foi voluntário. Conseguir desculpa minha, meu irmão, é muito fácil. Mas quem julga as minhas causas é o meu Deus. E quando Ele as julga, Ele não pede nem a minha opinião. Porque certa vez eu disse, Deus tem misericórdia. E Ele disse, porventura não faria justiça ao grande juiz de toda a terra? Amém, meu irmão? Vamos viver com Deus seriamente, irmão. Seriamente. Vamos vestir essa camisa por dentro. Vamos nos revestir do poder do alto. Vamos suplicar que haja um anjo à porta dos nossos lábios. Vamos, irmão, para de mesquinharia. Esse ministério aqui não tem falta de nada. Graças a Deus temos conseguido ajudar alguns irmãos aí em situações que não é de mixaria não, graças a Deus, e quanto mais tivermos, mais vamos ajudar, porque esse é o nosso prazer. Somos membros de um único corpo, todos têm que estar bem. Então não precisa de mesquinharia, não precisa se manchar com besteira, não precisa sujar a sua alma, não precisa aniquilar a sua vida, a sua história, o seu ministério, por causa de besteiras. Põe em prática o que você tem ouvido, porque eu poderia ser mais um nesta manhã a te iludir com uma busca do Espírito Santo, com uma campanha da prosperidade. Todas as organizações têm a tal campanha da prosperidade, e eu digo, eles são pilantras, eles são mercenários e Deus não está com eles. Então, vai para a palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. É a palavra, meu irmão. Palavra, viva a palavra, mergulhe na palavra. Faça da palavra sua regra, sua bússola, um manual de instrução para você. É isso que tem que ser a palavra de Deus na sua vida. Quando você vê que a sua soberbia, que a sua arrogância, que a sua altivez está em jogo, está entrando, está tomando o cenário, joga a tua soberbia, a tua altivez no chão e pisa em cima dela, meu irmão. Se recusa a ser algo contrário à palavra. Não está conseguindo? Vai para os pés do Senhor e fica lá as tuas noites a fios e diz, Senhor, eu morrerei aqui, porque eu só levantarei daqui se tu me mudares, senão eu morro aqui. Enquanto você não sentir que o teu coração mudou, que o anjo levou aquele coração de pedra e pôs um de carne, não sai de lá, porque a tua vida depende disto. A tua vida depende disso, de ter um coração de carne, propício ao toque do Espírito Santo. Não precisa roubar, não precisa ser um ladrão disfarçado de evangélico. Está precisando de dinheiro? Vem conversar com a gente, não precisa roubar nem um centavo. Não precisa ser ladrão. Porque no reino de Deus não entra ladrão pelaquela porta. Não sabe que inferno é real? Deveria saber. Tem gente aqui dentro da igreja que não caiu na real ainda de que o inferno é real. Não, Deus não, isso deve estar mal interpretado. As traduções foram muito alteradas. Não, esse negócio de as pessoas sofrer eternamente no inferno, não, eu não acredito nisso não. Vai para o terreiro de Macumba então, vai aprender sobre a reencarnação. Lá não tem juízo, aqui tem. Aqui o homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Então, meu irmão, tem pessoas que ouvem, tem pessoas que fazem seus votos, mas não vão compreender mais nada, não vão
prosperar, né? É ter frutos. O ventre secou, isso é obviamente espiritual. E fazer o quê? Aí você vai ver, a pessoa tem meses, tem anos na igreja, já conhecia o evangelho de Jesus antes de vir para cá, não mudou, a sua história permanece a mesma. Fazer o quê? Mas uma coisa eu sei, que mais uma vez nesta manhã, até aqui, nos tem ajudado o Senhor. Deus vivo, muitos ainda brincam, meu Senhor, com a história mais terrível que poderia chegar aos ouvidos humanos. A mais bela e a mais terrível, meu Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crer não pereça, porque todo que nele não crer perecerá. Muitos dizem crer em Jesus, Senhor, mas não credibilizam os seus ensinamentos. Muitos te seguem por amor, Deus, e outros até por medo do inferno. Mas outros, Senhor, nem com medo do inferno te seguem. Negligenciam a tal ponto, meu Senhor, mas contudo, o Senhor nos chamou da lama, nos tirou de um charco de lodo, pôs os nossos pés sobre uma rocha, nos deu um novo cântico, e a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Aquele que tem ouvido as raridades que o Senhor tem falado, será cobrado por cada palavra, por cada sílaba, por cada vírgula, meu Senhor. E desta forma, Senhor, olha agora para o coração dos teus servos. Servo, meu Senhor, é aquele que serve. Olha, Senhor, para estes, e verdadeiramente, meu Senhor e Rei, multiplica a tua graça, porque desta congregação eu sei que o Senhor já tem aqueles que liderarão a próxima dispensação, meu Senhor. Aqueles que serão um assombro, que serão um fenômeno. Aqueles que serão um tição tirado do meio do fogo. Aqueles que estão na simbologia de Josué vão receber vestes novas, vão calar a boca e as acusações de Satanás, vão receber o testemunho do Deus vivo e poderoso. Porventura não é este um tição tirado do meio das brasas? Por isso, geração Jesus Cristo, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Sois a nação sacerdotal. Vocês, irmãos, farão a diferença no futuro desta nação. Nenhum presidente mudará a história deste país. Nenhum governador, nem nenhum prefeito, nenhum conjunto de forças armadas tem o poder que vocês têm recebido. Nenhum estatuto humano, nenhuma lei formulada no Congresso, nem na Câmara dos Senados ou dos vereadores, nenhum deles tem um estatuto tão poderoso quanto aquele que tu tens selado com sangue. Sangue do Filho do Deus vivo, conscientiza-te. O Senhor Deus te chamou para um decreto e escreveu o teu nome, e tens dito a semelhança do que já disse: tu és meu filho amado em quem me comprazo. Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Porque a um servo cabe ser igual ao seu senhor. Todo que vencer assentar-se-á com ele no seu trono, como ele venceu. E muitos têm ignorado
a posição que Deus lhes reservou. E eu te digo, aquele que reservou para ti um trono na glória, o que não fará contigo na terra dos mortais? Tu vais abrir a boca, e não só o coração dos homens vão tremer, mas a própria terra debaixo dos pés deles. Muitos não entenderão como palavras podem fluir tão poderosamente dos teus lábios. Muitos não entenderão que vocabulário é este que tu tens, como tu consegues formular uma palavra atrás da outra de tal maneira. Muitos não entenderão a potência das tuas palavras, superior a qualquer arma. Lança-te, entrega-te. Ele pode abrir os céus sobre ti ou não. Porque a seara é grande, os obreiros são poucos. Nem todos que estão aqui dentro verão a face do Deus vivo. Mas quanto a ti, homem, levanta, dispõe-te, pois tu farás este povo herdar a terra que sob juramento já foi decretado. Então somente esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Não te dê por cansado, não te dê por vencido. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O Senhor não está nos palácios. E canta lava soribicantos. O Senhor não está na luxúria. O Senhor não está nos ternos e gravatas. O Senhor não é elite. O Senhor é Deus. Ribalabarecantos, temantos, tecantos. Elevar os olhos para os montes não é o bastante. Tem que enxergar o Senhor dos exércitos. Ó Deus único, obrigado, meu Senhor, porque o Senhor é Deus. E nós não temos dúvida para onde andar. A bússola que nos tens entregado, meu Senhor, aponta-nos a direção exata. Estamos a caminho, Senhor, e brevemente ouviremos uma canção ao longe que vai se tornar cada vez mais forte. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, pois entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Corta, irmão. Não fique esperando Deus fazer tudo, não. Quem sabe o caminho a seguir tem que seguir. Corta os últimos elos do cordão umbilical, porque a glória que está proposta é maior que a mente humana possa imaginar. Aquele que te tem chamado, te tem tomado pela tua mão direita e tem dito: não temas que eu sou contigo, e não te assombres que eu sou o teu Deus. Espera posturas firmes, constantes. Na dúvida não há Deus, mas na fé os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus único, Deus vivo, santo, bendito é o teu santo nome. Leva o teu povo, meu Senhor e Rei, na palma da tua mão, como é a tua promessa.
debaixo das tuas asas, como é a tua promessa. 1000 caindo ao seu lado e 10.000 à sua direita, como é a tua promessa. Olha, mulher, escuta uma coisa. Ricanto de mão. O Senhor, o teu Deus, te chamou de entre as mulheres para ser a mulher. Te chamou para fazer de ti vaso de honra. Naquele lugar onde tu estavas, tu nunca serias um vaso de honra. Te enganaram. Mas Ele te pôs agora numa terra fértil. Te fez passar por uma porta, e depois dessa porta, o vale é verdejante, as águas são cristalinas. Não olhes para o passado, não olhes para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Decantos, rimantos, decanta lava sorimicantos. Riba labarecantos, decantos, demantos. Ricantos, demanta, canta, lava, soricantos, demantos, decanta, lava, rimicantos, decantos. Quem volta atrás não tem parte com o reino que está na frente. O que Deus nos tem preparado está diante de nós e não atrás. Deixa as águas passadas para trás. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mas tu vem e anuncia o reino do Deus vivo. Deus poderoso e majestoso, santo, glorifica o teu nome, meu Senhor. Emanuel, Deus conosco, El Elyon, Deus altíssimo. Vem sobre nós, por nós e através de nós. Pois se tu não fores conosco, Senhor, mata-nos hoje. Pois de que adianta respirar o fôlego da vida, se não puder enxergar que o Senhor é o nosso pastor? De que adianta pastos verdes, Senhor, se sem o Senhor os pastos verdes são a mesma coisa que pastos secos? De que adianta a ilusão da vida, se no final dela há uma morte? Mas aqueles que esperam no Senhor, mesmo com a morte no limiar, renovarão as suas forças e subirão com asas de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus vive então. Leva o teu povo, Senhor, pois nós declaramos, não há Deus além de ti. Não há uma palavra como esta que o Senhor nos tem dado no livro da Bíblia, meu Senhor. Não há outro Espírito que serviremos senão o teu Espírito. Ajuda-nos, auxilia-nos e despede-nos, meu Senhor. E a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, o Deus vivo, o nosso eterno Pai, as doces e preciosas consolações, misericórdias do Espírito Santo, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem mudar a sua história nos pés do Senhor Jesus e na sua palavra, e aqueles que assim desejam declaram, porque a vitória é nossa.